Hoje a gente conversa com o Thiago Domenici, do Entre Linhas do Poder, jornalista com foco na cobertura de direitos humanos. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Eu pronunciei certo seu sobrenome, me perdoe? Domenici. Ah, Domenici, eu falei Domenici. Italiano. Muito bom, querido, obrigada. Vamos lá, então. A sexta turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve ontem, por unanimidade, a censura a uma reportagem da agência pública sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira. Falamos disso ontem aqui. A reportagem trazia detalhes da denúncia da ex-companheira dele, a Juliane Lins, por violência sexual, quando eles já estavam separados. Inclusive, isso foi tema também de reportagem nossas aqui no ICL. A reportagem estava censurada via 7 meses a pedido do Lira. Ontem, o colegiado se reuniu para discutir o mérito do pedido, abrindo um precedente perigoso para o exercício do jornalismo no país. E a gente tem até um print, eu vou pedir para colocar. Ô César, eu vou até pedir para você levantar, por gentileza, e ler para a gente o que disse o relator do caso do Tribunal, desembargador Alfeu Gonzaga Machado. Então, o Alfeu disse o seguinte, gente: nós estamos em 2024, 18 anos atrás, reesquentando novamente matéria, e espero que a comissão de novo Código Civil insira e traga o direito ao esquecimento, porque nós estamos com um discurso num país cristão de perdão, mas o esquecimento, que é o fato, não está sendo praticado, lamentavelmente, por uma parte da imprensa nesse país. Não sou censor e nunca fui a favor da censura, porque, pela minha idade, eu sei o que a Revolução de 64 fez em termos de censura nesse país. Veja que ele utiliza categorias teológicas para sustentar a posição dele. Isso é bastante preocupante. Muito. E eu quero te ouvir, Thiago, sobre, enfim, essa fala dele e também sobre o que a pública pretende fazer, né? São 7 meses já dessa denúncia, né? Dessa censura, ou melhor, perdão. É verdade. A gente publicou a reportagem no ano passado, ela já tem 10 meses de publicada, só que já está censurada há 7 meses, né? Como você explicou, o Arthur Lira, a defesa do Arthur Lira processou a agência pública, e a gente tem feito toda uma defesa em torno da reportagem. A gente mostra por A mais B na reportagem, é só fazer uma avaliação jornalística dela, que ela não ofende a honra, não ofende a moral de ninguém. A gente procurou todas as pessoas envolvidas no processo, todas, inclusive o pai do Arthur Lira, o próprio Arthur Lira, que não quis falar. E mesmo assim, a Justiça do Distrito Federal concedeu a liminar, né? E ontem julgou o mérito dessa liminar, onde se mantém a censura à nossa reportagem. A nossa defesa vai fazer o trabalho após a publicação do acórdão, né, que ainda não saiu, para entender também os argumentos, tanto do relator quanto dos outros membros do colegiado, né, da sexta turma, para poder fazer a defesa. Agora, chama bastante atenção, como vocês pontuaram aí, um trecho, né, da fala do desembargador Alfeu, onde ele cita a Revolução de 64, para dizer que ele não é censor, né, uma espécie de contradição na frase aí. Afinal, não foi revolução, foi golpe de Estado, né, e um golpe de Estado, como a gente sabe aí nesse período de abril, que completa 60 anos de ditadura militar. Também cita a questão do perdão cristão, né, para justificar o seu voto. Então, assim, a nossa avaliação em termos gerais é que é um voto que não foi adequado ao tema do que está se tratando ali, né, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que são questões muito caras à nossa democracia e que a gente espera que nos próximos passos da nossa defesa a gente consiga reverter essa decisão que, a nosso ver, está bastante equivocada. E pelos termos, aí essa é a minha análise, pelo menos, pelos termos utilizados, é quase como que um escárnio isso. Utilizar categoria teológica, falar de Revolução de 64, para dizer que você não é censor quando você está censurando ativamente um veículo de imprensa, propor perdão cristão para um crime bárbaro que foi cometido contra uma mulher, enfim, isso não faz o menor sentido, e a forma como ele se conduz nesse voto beira o escárnio, a meu ver. É quase como se ele estivesse debochando da cara da sociedade,
porque ele dizia, eu não sou censor, mas eu vou celebrar através do meu texto o que eu chamo de revolução de 64. É perturbador, né, Thiago, em alguma medida, que ele tem a desfaçatez e ele tem a coragem e a cara de pau de votar segundo os termos que foram colocados aí, não? Sem dúvida, eu acho que é um voto inadequado, para dizer o mínimo, né? Eu também não posso falar muito ainda sobre isso, justamente porque estamos censurados, né? Então, fico até numa posição difícil de opinar sobre certas questões relacionadas a esse voto, né? Mas eu acho que, assim, está bastante claro ali o que ele escreveu, está bastante claro o que é a reportagem, né? Eu acho que a gente tem que sempre lutar nesse país aqui pela liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A agência pública é uma agência que tem 13 anos, né? Foi fundada por mulheres, a gente defende os direitos humanos, somos a agência mais premiada do Brasil, a gente cobre tema de violência de gênero, violência doméstica há todo esse tempo, fomos premiados com várias reportagens sobre isso, então, assim, a nossa reputação ela é bastante clara em relação ao compromisso jornalístico com as coisas que a gente faz. Pena que a justiça não tem visto dessa maneira. Pena que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é um homem público, né, tenha usado dessa prerrogativa, uma espécie, vamos colocar, de assédio judicial, que é uma coisa que se tornou bastante comum contra a imprensa brasileira nos últimos tempos, para questionar quando ele poderia simplesmente falar com a gente, negar ou dar a versão dele dos fatos, como a democracia preza, né? É isso mesmo. Daqui a pouco eles vão dizer que a gente não pode falar da censura, mas que nós também não estamos sendo censurados. Porque ele vai escrever o quê, né? Estou censurando? Não vai, né? Não vai ter essa cara de pau. censurar a gente também, né? Pois é. Lembra disso, né? Pois é. E, Thiago, bom dia para você. O curioso é que atualmente a agência pública divulga uma série especial sobre pilares fundamentais para o funcionamento da ditadura no país, que são os grupos empresariais que apoiaram o golpe de 64. E os exemplos são vários, né? Tem Petrobras, Fiat, Companhia Docas de Santos, a gente está falando de Itaipu, CSN, Aracruz e também a Folha de São Paulo. O que a pesquisa usada como base da reportagem revela sobre a responsabilidade dessas empresas aqui, hein? Bom dia. Então, sobre a série, né, de 60 anos da ditadura militar, que a gente tem publicado na agência pública nas últimas 2 semanas, a gente tem uma outra série que chama Empresas Cúmplices da Ditadura, que é uma série de reportagens que a gente vem divulgando desde o ano passado, em parceria com a Unifesp, o CAAF da Unifesp, que fez um termo de ajustamento de conduta, né, com o Ministério Público Federal, onde estão sendo realizadas pesquisas sobre empresas que participaram ativamente de violações de direitos humanos nesse período. E nessa semana a gente publicou mais 2 reportagens sobre a Belgo Mineira e sobre a Mannesmann, que também estão envolvidas com torturas, demissões arbitrárias, né? Por exemplo, no caso da Mannesmann, que fica ali em Minas Gerais, trabalhadores relataram aos pesquisadores que tinham que trabalhar com um fuzil nas costas, né? No caso da Belgo Mineira, por exemplo, há relatos de abuso sexual de militares contra filhas de operários da empresa. Então, esses pesquisadores do CAAF, eles colheram uma série de depoimentos que estão embasando em cada empresa uma investigação do Ministério Público Federal que ainda está em processo, não tem nenhuma empresa condenada. Mas eu acho que essa série ela diz respeito também ao direito à verdade, direito à memória, né, que é uma coisa tão cara no nosso país, né, a justiça de transição, e também o direito à reparação, né, que é o que todo mundo espera que aconteça ao fim dessa investigação do Ministério Público Federal. E a gente segue nessa luta com vocês, tá? Tamo junto, ICL e Agência Pública. Thiago, obrigada. Muito bom te receber aqui. Semana que vem, para você que nos acompanha, na Agência Pública, está de volta aqui com o ICL. Um abraço, boa semana. Obrigado, um abraço.